Voltando então, meus amigos, tomando aí uma água, aulão, fala que hoje é o aulão, né? O aulão sobre Estatuto do Desarmamento. E agora nós vamos entrar nos crimes também mais importantes que costumam cair muito em prova, que é o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Primeira grande observação, e eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que é o seguinte: neste delito, é importante a gente verificar o seguinte. É importante verificar que, diferente do crime de porte de uso permitido, lá no crime de porte ou posse permitido, haviam dois tipos penais, o artigo 12 e o artigo 14. O artigo 12 traz o crime de posse e o artigo 14 o crime de porte de arma de fogo de uso permitido. Todavia, o legislador, com relação ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, adotou um único artigo englobando aí as duas condutas. Então, ele não fez dois artigos diferentes. Ele não seguiu a ótica dos crimes anteriores. Ele não fez essa diferenciação. Ele simplesmente enquadrou como sendo grave e de gravidades iguais aquele que porta ou tem a posse da arma de fogo de uso restrito. Porque o legislador entendeu por bem separar de arma de fogo de uso permitido a figura da posse e do porte, porque o legislador, por razões de política criminal, entendeu que aquele que tem a posse de arma de fogo de uso permitido tem que ter uma pena menor do que aquele que tem o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Todavia, contudo, porém, com relação ao uso restrito de arma de fogo, sendo porte ou posse, a pena vai ser igual. O crime é um só, não vai ter diferenciação de artigo. Vai estar previsto no artigo 16. E aí o artigo 16 diz: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar a arma de fogo, acessório ou munição, de uso proibido ou restrito, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então perceba que ele junta, né, os artigos 12 e 14, ele fez a junção e só alterou aí a relação que envolve a questão do uso da arma de fogo ser de uso restrito. Neste momento adentra-se Rodolfo para testar o som. Rodolfo, você é da onde? Você nasceu onde, Rodolfo? Aqui em Cuiabá mesmo? Cuiabá, nasceu em Cuiabá. Ele tem um caso amoroso aí, que tá só no celular, ele tá assim. Você quer aparecer, Rodolfo? Aparece aí, manda um oi, pessoal, aí só pra dizer que eu não... Aí, ó, Rodolfo aqui. Aí, ó, vem aqui, Rodolfo. Aí, ó, Rodolfo, mostra a joia. Mulherada, quiser o contato dele depois, erótico. Homens também, ele falou que não tem preconceito nenhum. Não, mentira, né? Que isso. É só novinho, né? Olha lá, ó, sacanagem, né? Tomara que ele não edite, né? Vamos lá, né? Você tem que brincar, né? Agora, ele tá solteiro, mulherada. Quem quiser pegar ele, pode pegar ele, tá, mulherada? Ele tá aberto, é para as mulheres, né? Não tem preconceito nenhum, nem ele, né? Mas enfim, é opção, né? Ai, meu Deus do céu, só pra gente se divertir, né, nessa aula extensa. Vamos lá. Então, o tipo penal unificou, né, as condutas de posse e porte. E interessante aqui que armas de uso restrito. O que são armas de uso restrito? São aquelas estabelecidas pela lista aí
da legislação específica do Exército, onde somente as Forças Armadas podem utilizá-las ou algumas empresas de segurança, de instituições de segurança, enfim, instituições que estão devidamente autorizadas. Normalmente, as armas de uso restrito são aquelas armas pesadas, são aquelas armas de calibre extremamente altos e com poder ofensivo muito grande. Ah, professor, os traficantes têm arma de uso restrito? Sim, tem. Ainda bem que não sabem usar. Mas você vê a gravidade que é e a importância. Aí eu entendo que a criminalização aqui tem que ser fundamental. Aqui o direito penal do inimigo, aquilo que eu falei, de certa forma tem que incidir aqui, porque o cara que utiliza aqui tem o porte ou a posse de arma de fogo de uso restrito, meu amigo, coisa boa que não é. Ah, mas professor, ele é um colecionador. Bem, se ele é um colecionador, ele tem que pegar autorização para isso. É a mesma coisa o cara, eu gosto de ter passarinho. E não tem os passarinhos em cativeiro de acordo com as normas do IBAMA. Peraí, vai estar cometendo crime. Ah, mas eu amo. Mas e daí? Não tem essa, não. Então, é isso aí que a gente tem que entender. Questão. Considere as alternativas abaixo. 1. O Estatuto do Desarmamento faz distinção entre portar e possuir ilegalmente arma de fogo de uso permitido, sendo que o primeiro, portar, possui pena mais severa. Realmente, existe uma distinção e, realmente, o porte tem uma pena mais severa do que a posse. Já vimos isso. 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como perigo abstrato. Sim, é perigo abstrato. Eu falei para vocês, porque representa um perigo presumido para a coletividade. 3. O Estatuto do Desarmamento descriminalizou temporariamente, abolício crimes temporais, aquilo que eu falei para vocês, a posse e o porte irregulares de arma de fogo. Falso, só a posse e não o porte. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, que traz aí todas as explicações que nós fizemos já na aula. Próxima questão também, aí de juiz do Rio Grande do Sul. Com relação aos delitos previstos na lei de Estatuto do Desarmamento, considere as alternativas abaixo. Inciso 1. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização, a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo que com estas se possam confundir sem qualquer exceção. É que eu quero abrir um parêntese muito importante. Não é crime você portar arma de brinquedo, tá? Não é crime. Nós estamos falando de arma, é arma. Arma de brinquedo não é crime. Nem você comercializar a arma de brinquedo é crime. Aqui está falando se são vedadas a fabricação, enfim, nós vamos ver. 2. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, possui orientação no sentido que crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo são autônomos e possuem momentos consumativos diversos, não havendo que se falar, portanto, em construção. 3. A orientação jurisprudencial do STF e do STJ é no sentido de que constitui fato típico o porte de arma em desacordo com determinação legal, desde que devidamente municiada a arma ou presente a posse da munição. Bem, nós vimos que a 3 está errada. A orientação é no sentido de que é crime mesmo a arma não tendo munição. E nós vimos também, aqui está errado, sem qualquer exceção. Isso aqui, o sem qualquer exceção, já configura um erro. Toda regra tem uma exceção. Então, aqui você já pegaria o erro. Então, nós temos aqui só a 2 é correta. Então, letra B. Você fala assim, mas professor, eu não estou entendendo. O que é crime de receptação? Seguinte. Crime de receptação é quando você adquire um produto sabendo ser de origem criminosa.
Quando você vai ao camelô e compra um som que vale no mercado formal, ele vale R$ 3.000 e você compra no camelô por R$ 1.000, você pode ter certeza que você está comprando um som furtado, roubado, enfim, objeto de um crime anterior. Então aqui é interessante o seguinte, vamos imaginar que eu furto uma arma de fogo, e vendo esta arma de fogo para uma pessoa. E ela sabe que essa arma de fogo ela é fruto de um crime. Essa arma de fogo não é da pessoa, sim ela sabe. Ela recebe essa arma, ela adquire essa arma. Receptação é um crime. E passa a utilizar essa arma, ficar com essa arma, posse ou porte. Então, são dois momentos consumativos diferentes. São dois dolos diferentes. Um é crime contra o patrimônio e o outro é crime contra aí a segurança pública. Então, o entendimento do STJ é que há dois tipos de crime. E aí está aqui o julgado, né? O julgado diz assim: habeas corpus, penal, tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Esta Corte Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo são autônomos e possuem momentos consumativos diversos, não havendo que se falar, portanto, em consunção. Você vê que o examinador aqui ele pegou, né, a própria jurisprudência como fonte para cobrar na hora da prova. Ah, professor, mas é concurso para juiz. Não vai nessa. Nós vimos aí um concurso para técnico do CESP que estava cobrando a orientação do STJ. Então, não vai achar que não vai se reduzir a achar que fala, pô, tá demais. Não, a gente tem que estar preparado. E o parágrafo único deste crime é interessante porque traz aí a equiparação. Diz assim, nas mesmas penas incorre quem? Então, irá receber a mesma pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito aqueles que, inciso 1, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então, aqui, suprimir ou alterar significa para dificultar a identificação da arma de fogo ou artefato. Professor, então se o sujeito tiver com uma arma, se ele suprimir, alterar, passa a ser de uso restrito? Exatamente. É como se passasse de uso restrito. Se ele tiver na casa dele uma arma raspada, né, como falam, né, alterada, acaba incidindo como fosse uma arma de uso restrito. O artefato é qualquer meio que ele faz para melhorar o desempenho da arma. Por exemplo, ele cria uma coisa caseira com que faz que melhore o alcance da arma, que melhore o poder efetivo da arma, né? 2. Modificar as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir erro à autoridade policial, perito ou juiz. Então aqui o sujeito ele pega uma arma e faz uma espécie de enfim, ele altera toda a arma, ele altera, modifica, ele pega um 38 e muda as características do 38, põe um cano mais longo, ele faz todo um trabalho em cima da arma que dificulta até para você classificar que tipo de arma que é, se é de uso permitido ou de uso restrito. Não só dificulta a identificação, como também, de certa forma, torna a arma de uso restrito. Então, tornando-se a arma de uso anterior permitido para restrito, acaba incidindo na mesma pena do artigo 16. Então, a gente ele tem que ter a finalidade, ele vai com a ideia de querer modificar essa arma. Essa é a finalidade deste crime. 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar
artefato, explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui é interessante, que aqui foge um pouco do conceito de arma, porque aqui nós estamos falando de artefato explosivo ou incendiário. Sim, nós estamos falando de explosivos, de matéria que compõe aí algo possível de explosão. Então, nós estamos falando aqui de artefato, nós estamos falando de bombas caseiras, nós estamos falando então aí de armas. E se, professor, os coquetéis molotovs, tudo entra aqui. Então, entra no sentido de que são produtos que provocam explosão. Isso configura também o crime de porte de arma de uso restrito, porque são condutas equiparadas a isso. Possuir, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer a arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Aqui o sujeito está com a arma, ele está andando com esta arma e esta arma está com a numeração, marca, raspada. A diferença é que aqui o sujeito está usando, ele está fazendo. Então ele pratica o crime em questão. E se a arma não tiver municiada, pouco importa, vai incidir o crime. Questão aqui, vamos lá. Com fundamento na Lei do Estatuto dos Armamentos, entendimento do STJ a respeito da matéria, assinale a opção correta. Para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é necessário a comprovação pericial da potencialidade lesiva da arma. B. Segundo a jurisprudência do STJ, desde 2005 não é possível conceder benefício de extinção da punibilidade aos detentores de arma com numeração raspada ou suprimida, mesmo que voluntariamente façam a entrega do artefato. C. Para a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, é suficiente o porte de arma de fogo com a numeração raspada, independente se é arma de uso restrito ou proibido. D. É atípica a conduta de porte ilegal de munição de uso permitido, em razão de ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. Isso aqui está errado. O crime fala portar munição, arma de fogo ou acessório. Então, se você portar só a munição, configura o crime. E, conforme a jurisprudência sedimentada no STJ, a posse e o porte ilegal de arma de fogo foram abarcados temporariamente pela abolício criminis. Não, só a posse e não a porte. Então aqui nós temos uma situação. Então nós temos a letra A, B e C para tentar eliminar. Para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é necessária a comprovação pericial da potencialidade lesiva da arma. E aí? Professor, mas o senhor acabou de falar que existe divergência. Pois é. E vamos ver então a resposta? A resposta é a letra C. Então você percebe que a letra A segue aquela orientação do STJ que eu mencionei há poucas questões atrás, que aqui não é necessário. Não é necessário. Por isso que está errado. Porque você pode provar por outros meios. Não concordo, mas é. E a letra B, você pode sim, segundo a jurisprudência, claro que pode. Claro que pode. Nós estamos tendo o caso aí do abolício crimes temporalis até hoje. Então é possível sim. E a C, realmente, ela é a correta. Por quê? Porque, olha, para a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, é suficiente o porte da arma de fogo com numeração raspada, independente. Lembra, só voltar aqui. Possuir, adquirir, transportar com numeração, sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Tendo isso, meu amigo, cai no crime de porte de arma de uso restrito. Então, a resposta correta é a letra C.
Então aqui eu cito, né, as justificativas das outras alternativas. Então, fica aí para vocês terem como material de apoio. 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Então, olha só. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Então percebe aqui interessante que também estará o sujeito ativo deste crime é o sujeito que entrega para a criança a arma de fogo, acessório ou munição. É interessante aqui que nós vimos o artigo 242 do ECA. Nós vimos nos blocos anteriores dessa aula. E aí, como é que fica? Porque o artigo 242 do ECA mais ou menos diz entregar a arma para criança e adolescente. E aqui também diz isso. Só que aqui trata-se do quê? De uma lei posterior ao ECA, de uma lei mais específica. Então, segundo a jurisprudência, aplica-se a lei de armas, o Estatuto do Desarmamento, e não vai aplicar o ECA por questão do princípio da especialidade. Aplica-se a lei mais específica. Ok? Então, fica essa observação. E, por fim, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Então aqui é interessante que é o seguinte: produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar qualquer forma de munição ou explosivo. Então, para você recarregar uma cápsula de munição, você precisa de ter autorização. Para você poder fazer uma munição, produzir, você tem que ter uma autorização. Então, aqui também enquadra-se no crime. É interessante porque as pessoas acham que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito só se tem o fato de arma de fogo, munição ou acessório. Mas nós vimos que existem condutas equiparadas no parágrafo único. Essas condutas são o quê? São essas que nós acabamos de ver. Ter arma raspada, de você ter artefatos explosivos, você alterar as características da arma. Tudo vai recair na penalidade do artigo 16. Não incorre nas penas combinadas para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quem? Então percebam que o examinador ele quer sempre que você quer saber de você se você tem o conhecimento do artigo inteiro 16. Então ele quer saber que qual que não equipara ao artigo 16. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo para criança e adolescente. Aplica-se. Então a letra A está fora. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Também está fora. Nós sabemos que isso aí também é uma forma de enquadramento do crime do artigo 16. C. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização. Sem autorização de desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vamos deixar essa daí? Só para a gente gerar uma dúvida na sua cabeça. D. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. E letra E. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Gente, percebam aqui que eu deixei de propósito. Aqui está, vimos que era o último inciso, né? Então isso aqui está fora. Eu deixei de propósito a C. Mas a resposta correta é a letra D. A letra D é o crime do artigo 13. Não tem nada a ver com o artigo 16. Então, a omissão de cautela está punida no artigo 13. Então, aqui eu ponho a sequência e
indico e fica um material de apoio para vocês. Vamos aí, quase caminhando para o final da nossa aula, hein? Ufa, gente, quase para o final já da nossa aula. Aulão, hein? Aulão no sentido de dizer, pô, quanto assunto, quanta forma de aprendizado. Sério, gente, demorei muito a pesquisar sobre o assunto dessa aula, porque foi muita pesquisa jurisprudencial em cima. O assunto é muito, muito atual, muito atual. Então, olha só. Artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui nós estamos falando então do crime do comércio ilegal de arma de fogo. É interessante que quando se fala em comércio, a gente tem a sensação que o comércio é só venda. Não, aqui está falando adquirir. Adquirir pode ser ato oneroso ou gratuito. Alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar e tal. Mas ele faz o quê? Ele faz o quê? Vender, expor à venda de qualquer forma, utilizar em proveito próprio no exercício da atividade. Só que ele faz tudo isso em função no exercício de atividade comercial ou industrial. Esse é o grande chamariz. Porque, em tese, aqui, ele estaria respondendo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Acontece que ele pratica essas condutas no exercício de atividade comercial ou industrial. Então, ele pega o comércio dele e ele faz do comércio dele esse comércio paralelo. Ele faz essas condutas como forma de comércio. Tem o Senhor das Armas. Você assistiu o filme Senhor das Armas? O que ele fazia? Ele fazia o quê? Uma atividade comercial. Ele era um representante comercial. Então, fazer-se como atividade comercial incide neste delito. A pena é alta, de 4 a 8 anos. E equipara-se a atividade comercial. O que é atividade comercial? Equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeitos deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular, clandestino, inclusive o exercício em residência. Você não vai abrir uma lojinha no shopping, né? Normalmente se faz numa residência, ou se faz num bequinho, mas enfim, vai se buscar punir esse sujeito que na forma clandestina, né, ele faz industrial, isto é, ele fabrica. O comércio também é no sentido daquele sujeito que fabrica para a venda da arma. Também enquadra-se no comércio. Mas detalhe importante neste crime, o comércio ilegal de arma de fogo, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aqui nós estamos falando do comércio dentro do Brasil, tá? É dentro do Brasil. O comércio é destinado a essa venda, os verbos, o dolo deste crime é destinado para estar dentro do Brasil. Porque se for fora do Brasil, nós vamos incidir no crime do tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18, que diz importar, trazer para o Brasil. Exportar, sair do Brasil. Favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Então você percebe que saiu do Brasil, a arma, munição, acessório, vai estar enquadrado no crime de tráfico internacional de arma de fogo. Aqui eu quero chamar a atenção que o importar é trazer, o exportar é fazer sair,
Favorecer é tornar mais fácil as condutas de importar e exportar. E é interessante o seguinte, que fala armas, mas não menciona explosivo. Nós vimos que o explosivo é mencionado lá no artigo 16, mas aqui no comércio ele não é mencionado. Consequentemente, por não estar mencionado, o sujeito que importa ou exporta explosivo vai estar aí enquadrado na conduta do artigo 334 e 318 do Código Penal. Então, não entra explosivo aqui. O comércio é só de arma, o tráfico internacional é só de arma, acessório ou munição. A competência será da Justiça Federal, porque há interesse da União, porque é crime entre países. E, deixando claro aqui que o artigo 19 traz uma causa de aumento de pena para os crimes do artigo 17 e 18, né, do comércio e do tráfico internacional, quando a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então, a pena será aumentada, não será agravada, será aumentada. Então, não é agravante, é causa de aumento de pena. Mas, professor, o que é um agravante? Um agravante, segunda fase da dosimetria da pena, recomendo vocês assistirem a minha aula sobre dosimetria da pena, que irei gravar ainda. Eu não vou poder aqui pegar e falar tudo sobre dosimetria da pena, mas eu gostaria que vocês assistissem aí futuramente a minha aula sobre dosimetria da pena. Mas o que eu quero deixar registrado aqui, agravante na segunda fase da aplicação da pena. Causa de aumento na terceira fase. Então, causa de aumento é diferente de agravante. Então, se vier escrito assim, se o crime for cometido de uso proibido, vai qualificar ou vai agravar a pena? Falso. É causa de aumento de pena. Não é qualificadora, não é aí agravante. Artigo 20. Nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, a pena será aumentada de novo, se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6, 7, 8, 6º, 7º e 8º desta lei. Então, aquela questão dos integrantes e órgãos de empresa que vocês dão uma lida lá, vocês vão ver a lista, ok? E o artigo 21 foi julgado inconstitucional, ele não vale, que é a proibição, né, da liberdade provisória. Vamos lá? Então, questão. Compete à Polícia Federal, por intermédio do Sistema Nacional de Armas, destruir armas de fogo e munições que forem apreendidas e encaminhadas pelo juiz competente, quando não mais interessarem a persecução penal. Aqui eu estou falando da parte administrativa. Então vamos lá. O magistrado vai e determina a destruição das armas. Ele vai remeter a quem? Quem vai fazer essa destruição? Compete à Polícia Federal por intermédio do Sistema Nacional de Armas? Falso. Na verdade, vai competir ao comando do Exército. Então, o artigo 25 do Estatuto diz: as armas de fogo, munições e acessórios apreendidos ou encontrados, bem como os confiscados ou aqueles que não tenham sido reclamadas pelos legítimos proprietários, que não constituam prova em inquérito policial ou criminal, ou os que não mais interessarem a persecução penal serão, após a elaboração do laudo pericial, isso é juntado aos autos, encaminhados pelo juiz competente ao comando do Exército. Ao comando do Exército. Não falando do Exército, é do comando do Exército. No prazo de 48 horas para destruição. Ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. Então, as Forças Armadas também não vão destruir, é só o comando do Exército. Em consonância com o que se estabelece a lei federal. Próximo. Considere que João, residente em área rural,
que dependa do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar, nos termos que dispõe o Estatuto, o João não pode ser concedido porte de arma de fogo, por expor perigo à sua integridade física, uma vez que João pode se alimentar de outros produtos além da caça. Então, olha que interessante. Vamos imaginar que João, ele, de certa forma, ele mora numa fazenda, né? Na área rural, ele precisa da arma para poder sobreviver, ele e sua família, ele precisa disso. E ele precisa tirar o porte. E vão negar o porte a João? Diante dessa necessidade? A alternativa encontra-se errada. E aqui está a justificativa. Você vê que pela lógica você matava, né? É proibido o porte de arma de fogo em território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. E para, parágrafo 5º, aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Professor, o que é alma lisa? Não sei. Tá? Eu não entendo de arma. Eu não sei. Mas, enfim, permite-se. Só que toma cuidado com a idade, tá? Maiores de 25 anos. No exercício aqui, ele dizia... Ele não falava da idade de João, né? Mas você percebe-se que pode e tem que ser acima de 25 anos. Próxima questão. Já está acabando, gente. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiro em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será da competência do ministro da Justiça. Então aqui é interessante o seguinte. Vamos imaginar que Barack Obama venha para o Brasil. E aí os seguranças dele precisam de uma autorização para estar portando essas armas. Claro, os seguranças não vão entrar aqui no Brasil só porque são americanos, segurança... Não, tem que registrar as armas, vão ter que, de certa forma, dizer quais são as armas, enfim. Não é assim, bem teoricamente. Quem vai conceder essa autorização? É o ministro da Justiça? E está errado, não é o ministro da Justiça. Na verdade, quem vai conceder, conforme compete ao Ministério da Justiça, não é o ministro, é o Ministério. Professor, mas existe diferença? Existe. O Ministério é o órgão, o ministro é a pessoa. Tá diferente, né? Então é Ministério da Justiça. De acordo com o Estatuto de Desarmamento, constitui circunstância qualificadora do crime de posse ou porte de arma de fogo ou munição o fato de ser o agente reincidente em crimes previstos nesse Estatuto. Eu falei de qualificadora? Eu falei de causas de aumento de pena. Em algum momento eu falei de reincidência? Não. Eu falei que a pena seria aumentada se lá do comércio ou do tráfico internacional de armas for cometido com armas de uso restrito, se o objeto do crime for de arma de uso, ou se os crimes de porte ilegal de arma de fogo, enfim, uma série de crimes forem cometidos por certas pessoas. Então isso aqui está errado, não tem nada a ver. Isso aqui é só para confundir vocês. Por isso que eu falo, gente, vamos tomar cuidado. E aí, eu botei um quadrinho aqui para auxiliar vocês. A câmera deve estar meio ruim,
para pegar, porque é muito claro. Mas, assim, dizendo a diferença entre qualificadoras, causas de aumento e agravantes. Então, fica aí um material para vocês poderem consultar a diferença entre qualificadoras, causas de aumento e agravantes. Você que não tem uma facilidade com o direito penal, fica esse quadrinho aí para ajudar vocês. Mas eu aconselho vocês a assistirem a minha aula sobre teoria da pena, quando eu falo da dosimetria da pena, que eu explico tudo sobre isso. Essa aula eu vou gravar ainda, né, disso, passagem. As aulas estão sendo regravadas agora no ano de 2014 e é isso. Então, tomem cuidado. Aqui. Assinale a alternativa correta. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios é vedado o porte de arma de fogo? Claro que não. Não é vedado. Pode sim ser guarda municipal. Essa questão você mata se na sua cidade tem guarda municipal. E se na sua cidade o guarda municipal usa ou não usa arma. Aqui em Cuiabá o guarda municipal não pode usar arma. Mas na cidade, que é só atravessando a ponte, que é Várzea Grande, lá a guarda municipal pode utilizar da arma. Uma opção da prefeitura, mas tem um porquê, né? B. O caçador para subsistência que der outro uso à arma de fogo, independente de outras tipificações penais, responderá conforme o caso por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Então imagina aquele caçador que para subsistência, aquele caso dos 25 anos, aquele coitadinho, ele vai lá e começa a dar disparo para o alto, começa a praticar outras infrações. Independente das outras infrações que ele for praticar, ele vai responder pelo crime de porte? Ou não? Ele perde aquele direito do porte? C. A fabricação, venda ou comercialização e importação de brinquedos, réplicas e simulados deverão ser autorizados pelo comando do Exército. O comando do Exército vai lidar com isso? Você vai poder fabricar lá. E aí? Estranho, né? As armas de fogo de uso restrito serão registradas na Polícia Federal? A arma de fogo de uso restrito são as forças armadas que utilizam certas pessoas. É a Polícia Federal que registra? Não. E é permitido porte de arma de fogo em todo o território nacional para o uso exclusivo de servidores que efetivamente estejam no exercício da função de segurança? Pode de uso exclusivo? E aí? A resposta é a letra B. O caçador ele vai responder por outros delitos. Está aqui. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Desculpa. O caçador, para a subsistência de der outro uso à arma de fogo, independente das outras tipificações, responderá conforme o caso pelo porte ilegal ou disparo de arma de fogo de uso permitido. Ele perde o direito. Ele ainda é responsabilizado. Aqui, ó, é obrigatório o registro aqui da outra letra, né? É obrigatório o registro do órgão competente. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército. É lá no comando do Exército, não na Polícia Federal. O erro da letra E. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos na legislação própria e demais. Então não é só no caso daquelas pessoas, mas enfim, tem outras situações. E o erro da letra C é que, na verdade, a autorização será fixada pelo comando do Exército. E aqui a letra C, só para a gente ver o erro, a fabricação, venda e comercialização deverão ser autorizados pelo comando do Exército. E, na verdade, serão fixadas as condições, não é que serão autorizadas, né? Questão de lei seca mesmo. Próximo. Marca a alternativa correta. De acordo com a Lei 10.000, que é o Estatuto de Armamento, dispõe sobre o Estatuto de Armamento, tendo direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou pela respectiva corporação
ou instituição, mesmo que fora de serviço nos termos regulamentares com validade em âmbito nacional. Vamos lá. Dessas alternativas, quais dessas alternativas correspondem ao Estatuto? Então aqui, por ser uma questão administrativa, eu já vou direto na resposta. E aqui eu ponho uma tabela, ela está meio ruinzinha, mas vai ficar melhor no material de vocês, que fala as pessoas que podem ou não podem utilizar as armas, né? E a resposta na questão é a letra D. Os agentes operacionais de agentes de inteligência, eles poderão andar em todo o território brasileiro com arma de fogo. Os guardas municipais só no perímetro da cidade, né? No caso da cidade. E os outros casos não poderão andar, só os da inteligência brasileira. E aqui essa tabela assim, são as pessoas que podem ou não podem andar com arma em todo o território ou só naquela circunscrição, né? E é isso. Gente, que aula, hein? Que aula, hein? Aula no sentido... Foi boa, eu gostei. Gostei demais, valeu a pena, é isso. A gente tem que entender que o assunto ele tem que ser esgotado. Essa matéria no caderno de vocês, baba, tranquilo. Vocês têm um manual aí no caderno. É fazer a revisão, estudar pelo caderno. Qualquer dúvida, mande no meu e-mail, que está aí na folha de rosto da aula. E pode contar comigo. 2014, eu quero que vocês profetizem. Ano da posse. É o ano da sua posse. Acredite nisso. Você vai passar e será o ano da sua posse. Então dá um berro bem alto, bate no peito e diga, será o ano da minha posse. E pensamento positivo, força, garra, que agora é a sua vez, a sua hora chegou. E não é para brincar não, é só para quem tem coragem. E você não é covarde, você tem coragem e você vai aceitar e vai vencer esse desafio. E é isso aí, meus queridos. Vamos em frente. Conto com vocês na próxima aula. Vamos continuar falando sobre vários assuntos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Clique lá.